parábola da viúva persistente. Grava a epígrafe deste texto. A parábola da viúva persistente. Ô glória! Eu vou ler então. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele diz: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não temo a Deus e nem me importo com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça. E despreza com tudo quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu lhe digo, Ele lhes fará justiça. E depressa. Com tudo quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você presta atenção que nesse texto, pode sentar um minutinho, irmãos. Fala-se de um juiz iníquo. Ele não temia a Deus e nem dava crédito aos homens. Mas havia uma mulher que insistia na porta daquele juiz iníquo, dizendo: julga a minha causa. É verdade. Não importa a circunstância que nós estejamos atravessando, nós temos que lembrar que nós servimos um que é justo juiz. Aleluia. A Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é um Deus que muda a sentença. Daniel diz: Ele estabelece reinos, Ele arranca, derriba e edifica. Porque o poder está nas tuas mãos. Aleluia. Mas o texto da Epígrafe fala, aquela viúva, ela persistia, ela insistia em bater na porta daquele juiz. E às vezes, nós oramos por uma causa e nós marcamos no relógio 3 semanas e aquilo não acontece. A gente para, entreguei para Deus. E diz o texto que você e eu acabamos de ler, que nessa cidade, Jesus contando essa parábola, havia 2 tipos de pessoas. Um que cria e o outro que não cria. Mas por insistência daquela que persistia em receber a resposta, o juiz fala: não, essa mulher me perturba. Eu vou julgar logo a causa dela para que eu fique livre dela. Irmãos, olha para cá. Quando nós entregamos algo para Deus, aos nossos olhos, nós queremos mapear o caminho que Ele deve fazer. Mas diz as Escrituras que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Por isso que a Bíblia diz: não desprezeis os dias das coisas pequenas. O dia que nós pensamos, se hoje eu estou fora, parece que eu orei e eu não senti o coração nem arder. Talvez é o dia que Deus te deu a sua resposta. Aleluia. Talvez foi o dia que o juiz inclinou e disse: eu vou olhar para Eliane agora e vou entregar a vitória dela, porque hoje é o dia dela. Porque o livro dos Hebreus, que nem nós não sabemos qual foi o escritor, diz no versículo assim, que aquele que aproxima de Deus
precisa crer que Ele existe. E a Bíblia diz que ela insistiu tanto que ele falou, não, eu vou julgar. Olha o versículo 6. E o Senhor continuou, ouça o que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Tem um louvor do Sérgio Lopes que diz, tente lembrar algum momento, dona Valéria, que Jesus não te respondeu. Não tem como, gente. Diz a Bíblia que toda manhã Ele nos desperta. Olha que delícia. O Salmo 5,3 fala, pela manhã eu declaro a Deus a minha oração e fico em silêncio. Outras traduções eu fico vigilante. Por que o texto fala isso? Porque quando nós entregamos a Deus uma causa, Ele é juiz, legislador, e Ele opera tanto no querer como no efetuar. Irmão, nós somos privilegiados por ter um Deus que nos ouve. Um Deus que a Bíblia diz que Ele inclina para ouvir a nossa oração. Eu estava lendo a Bíblia e falei, pastor, o versículo, Mateus capítulo 7, diz assim, nos últimos versículos, diz bater, abençoar, naquele texto ali, que o caminho é estreito, o caminho é apertado. E no último versículo, lá em casa depois, Mateus capítulo 7, que fala bater, abençoar. Naquele textozinho pequenininho ali, no último versículo fala assim, o caminho é estreito e apertado, e poucos são os que entram. Liane, me deu um choque no meu coração, porque se o próprio Cristo está dizendo que poucos, eu sou um deles, eu sei. Eu sou um dos poucos. Vou apertar aqui, eu sou um dos poucos. Mas então, como a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado o quê? A força. É por isso que está escrito que o reino dele é tomado à força, porque é apertado. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. Jesus não nos salvou para nós ser felizes. Ele salvou para nós ser santo. Porque quando eu sou santo, automaticamente tudo que eu preciso vai vindo na minha vida. A alegria vai vir, a paz vai vir e tudo vai cooperar para o bem daquele que ama ao nosso Deus. Leva essa palavra no seu coração. Faça a diferença. Não seja uma multidão, seja uma bênção. Seja um que vai insistir e colocar diante de Deus, porque a palavra dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você pediu alguma coisa ao Senhor e Ele não te deu, alegra-se. Alegra. Porque a vontade dele é boa. Você vê o momento. E crente, irmão, que vive de momento, ele não sobrevive quando vem a tempestade. O crente, ele cria raiz. Ele ouve que o Deus dele não se cansa, não se fadiga, está escrito, seja constante, busca o Senhor, não se esmoreça, olhe para Cristo, não perca o propósito, e quando você coloca diante dele, as demais coisas serão acrescentadas. Leva o seu coração nessa noite. O justo juiz não dorme, não tosqueneja, não dormita, ele está atento. Então alegre-se, você tem um Deus que está no céu. E a minha causa, pastora? Alguém me perseguindo, alguém me caluniando, pastor, eu estou sofrendo as afrontas. Se alegra no Senhor, bem-aventurado. Mateus 5. Quando vos injuriar, se perseguir, disser todo mal contra vós, regozijar. E olha, é fácil. É fácil. Tem hora que o Adão dormir quer acordar, né? Tem hora que a gente quer voltar, aí você lembra da palavra. Que a Bíblia nos diz, resistir o diabo o quê? Na fé. E ele fugirá de vós. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Nós louvamos a Deus. Vocês não louvam hoje, não? Vocês não querem louvar a Deus como não?
Eu que sei. Eu que sei. Eu que sei. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ó. Deixa ele te Ei. tocar. Sem problema não.